missão e que nós possamos fazer com que a CBF cumpra o que foi acordado, sem prejuízo de todas as sugestões que têm surgido nesta audiência. Então, com a palavra, o Breire. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Comissão de Direitos Humanos, sobretudo a deputada Érica Cocai, pelo empenho, pelo um trabalho importante que executou à frente da CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes, também ao deputado Arnaldo Jordi, que fez o mesmo na CPI do tráfico de pessoas. Eu acompanhei, pelo menos no âmbito do futebol, os trabalhos das duas comissões e foram êxitos muito palpáveis que, infelizmente, nesse caso da CBF, acabou não sendo cumprido por uma das partes. Eu sou repórter do jornal É o País, Brasil. Desde 2011, eu investigo casos de abuso sexual no futebol. Depois de uma apuração de 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, nós publicamos, quando eu ainda trabalhava na revista Placar, um extenso dossiê que registrava 22 casos de abuso sexual de crianças e adolescentes relacionados ao futebol brasileiro num período de 2 anos, antes da Copa do Mundo. Nós publicamos esse dossiê em abril de 2013 e tanto a CPI do tráfico de pessoas quanto a da exploração sexual de crianças e adolescentes usou o dossiê como base para fazer denúncias, para trazer aqui, como lembrou o deputado Jordi, um dos olheiros acusados. Esse olheiro recrutava crianças pelo Nordeste do Brasil, especialmente em Aracaju, e a polícia descobriu que ele dopava adolescentes antes de cometer os abusos. E ele esteve aqui, foi indiciado pela Comissão de Tráfico de Pessoas, e não só nesse caso, mas como em vários outros, uma coisa que ficou muito clara para mim, que casos de abuso sexual geralmente trazem outras violações a reboque, como trabalho infantil, estelionato, dopagem, que foi o caso do dopador de Aracaju, tráfico de pessoas, principalmente, que levam crianças do interior para as capitais, sem acompanhamento dos pais, longe da escola. E desse trabalho das CPIs resultou o pacto que foi assinado às vésperas da Copa do Mundo com a CBF. A deputada Érica Cocai já detalhou que a CBF cumpriu apenas 2 pontos do pacto parcialmente, e eu não vou detalhar novamente pelas apurações que eu fiz, e aí já numa matéria em setembro do ano passado para a revista Vice, com o apoio da Fundação Thomson Reuters, que deu suporte à investigação, mostrando e detalhando como a CBF não cumpriu esse pacto assinado diante do Congresso Nacional. E eu não vou detalhar, mas vale citar alguns pontos, né, como na cláusula 8 do pacto, que diz que seria a obrigação da CBF fiscalizar as atividades realizadas pelas escolas de formação de atletas destinadas a crianças e adolescentes, bem como os clubes esportivos que contratam atletas oriundos dessas escolas, ou que subsidiam, de alguma forma, esses estabelecimentos. Na primeira matéria que eu fiz para Placar, eu procurei a CBF e a diretoria, através da assessoria de imprensa, me disse que a CBF não tem obrigação de fiscalizar categorias de base. A obrigação da CBF é organizar campeonatos, simplesmente organizar campeonatos e cuidar da seleção brasileira. E isso a CBF não faz, de averiguar a procedência de olheiros, de técnicos. Um dos casos, que é uma quadrilha de exploração sexual de crianças e adolescentes em Caratinga, que foi desbaratada pela Polícia Civil em 2012, um olheiro bastante conhecido na cidade recrutava garotos e depois os agenciava para que outros pudessem cometer os abusos. Ele foi condenado a 10 anos de prisão, passou apenas 1 na cadeia e hoje trabalha normalmente na cidade com crianças e adolescentes em escolinhas de futebol. E o pior, continua levando garotos para testes em clubes como
Atlético Mineiro, América, Cruzeiro, Vasco e Flamengo. E a CBF não tem ciência disso, ou pelo menos não fiscaliza. O nono ponto do pacto é incentivar a agregação de escolas de formação de atletas que cuidam de crianças e adolescentes. A CBF não, pelo menos se tem esse projeto, não passa para os clubes, porque todos os dirigentes que eu consultei disseram que não receberam nenhuma recomendação a esse respeito, de fazer parceria com escolinhas, de trabalhar a questão de direitos humanos em suas categorias de base. Então, há pontos cegos de informação no que a CBF diz. E adotar medidas punitivas para os clubes, aí, deputado Jordi, é esperar muito da CBF. Eu, particularmente, depois de tantos anos investigando esses casos, cobrindo o CBF, não vejo a entidade como uma confederação confiável. A palavra da CBF geralmente se desfaz muito facilmente. Então, o secretário-geral, Walter Feldman, por exemplo, sequer tinha conhecimento do pacto quando eu procurei no ano passado para falar sobre a matéria. Então, eu acredito que muitos dirigentes, acredito não ouvi da boca de muitos deles, de seleções de base da CBF, de clubes, que nunca, jamais tomaram conhecimento do pacto assinado. Então, se a CBF diz que está fazendo algo, é totalmente aleatório, não há uma estratégia para implementar esse pacto. E essa equipe, como bem lembrou a deputada Érica Cocai, que a CBF criou para supostamente implementar o pacto, foi dissolvida pelo próprio José Marinho Marim, antes de ser preso por acusações de corrupção. O Marinho hoje cumpre prisão domiciliar em Nova York, mas o presidente atual da CBF, o senhor Marco Polo Del Nero, ele era o vice-presidente da CBF na época, estava acompanhado do Marinho no momento da assinatura do pacto, e hoje é o presidente, tem de tomar conhecimento sim, porque é a mesma entidade e é a mesma gestão que toma conta da CBF há tanto tempo. Marco Polo Del Nero, que também foi indiciado pelo FBI por suspeitas de corrupção. Então, deputado, eu sugiro muita cautela na abordagem da CBF e que sejam feitos compromissos tácitos, muito explícitos, para que não haja margem para a CBF dizer que não sabia, que isso se perdeu. E esse é um argumento muito frágil, que é a mesma gestão que toma conta do futebol brasileiro. Depois da matéria publicada pela Vice no ano passado, a CBF adotou algumas medidas pontuais, no que eles chamam de comitê de reformas, para revolucionar o futebol brasileiro. E algumas, naturalmente, impactam na questão de direitos infanto-juvenis. Uma delas foi uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, firmada em março deste ano, mas para fazer campanhas em relação ao trabalho infantil no futebol, mas até hoje eu não vi nenhuma dessas campanhas implementadas. Houve também a aprovação de um novo código de ética da entidade e a criação de um canal de denúncias. A CBF criou um canal de denúncias que não é específico a casos de abuso sexual, mas depois da implementação desse canal, um mês depois, não havia sido registrada nenhuma denúncia. O canal está escondido no site da CBF, não há divulgação, e também, para uma pessoa divulgar e denunciar um caso de abuso sexual, não é algo de simplesmente entrar no site e confiar que a entidade vai manter o sigilo. É preciso fazer um trabalho muito mais amplo. E também houve a realização de um seminário de proteção integral de crianças e adolescentes, em abril desse ano. Mas, nesse seminário, não houve ninguém, um representante, que tenha um conhecimento de futebol, que tenha um trato com categorias de base e direitos infanto-juvenis, que saibam exatamente qual é a realidade do futebol brasileiro e das categorias de base, como representantes do Ministério Público do Trabalho, como o Alê Montrimas, que tem feito um grande trabalho de orientação. Essas pessoas precisam ser envolvidas no debate, e se a CBF quer fazer ações, não pode ser com profissionais chapa branca, que vão defender
sempre os interesses da entidade. E hoje eu continuo contabilizando esses casos e recebendo denúncias. São 102 casos desde 2011 de abusos sexuais relacionados ao futebol. 70 desde a Copa do Mundo de 2014 e 14 casos somente este ano. Não existem dados oficiais sobre abuso sexual relacionado ao futebol. Todos esses casos que eu faço o levantamento são registrados em ocorrências policiais ou em processos judiciais. Muitas denúncias que eu recebo eu não posso registrar nesse mapa porque eu não tenho provas, não tenho evidências suficientes para comprová-las, mas é um número de casos alarmante. Tem crescido o número de casos de abuso sexual no futebol brasileiro. E isso é o que eu considero um 7-1 dos direitos de crianças e adolescentes. A gente ainda, em 2017, pós-Copa do Mundo, viver situações desse tipo, de ver tráfico de pessoas, de ver abuso sexual, exploração. E aconteceu no ano passado um escândalo no futebol inglês em que alguns jogadores denunciaram que foram abusados por técnicos quando crianças. Isso gerou uma grande repercussão na Inglaterra e a Federação Inglesa de Futebol não ficou parada. Agiu e criou uma grande campanha envolvendo jogadores da seleção inglesa para alertar sobre casos de abuso sexual. E o que aconteceu é que não só o número de denúncias relacionadas ao futebol aumentou na Inglaterra, como também o número de denúncias relacionadas a todos os outros tipos de violação de direitos de crianças e adolescentes. Então, o futebol tem uma importância e um impacto muito grande no combate às violações de direitos de crianças e adolescentes. A CBF, assim como a Federação Inglesa de Futebol, precisa se envolver e se comprometer, inclusive financeiramente. A receita prevista da CBF este ano é de R$1 bilhão. A entidade lucra, em média, R$50 milhões por ano e vai receber um fundo de legado da Copa, que só não recebeu até hoje por causa das denúncias de corrupção que pairam sobre seus dirigentes, um fundo de R$300 milhões. Uma parte desse fundo poderia ser usada para incentivar e investir em campanhas, modernizar a estrutura do futebol brasileiro e das categorias de base, ajudar os clubes a fazerem parcerias com escolinhas de futebol, que assim torna possível que eles sejam fiscalizados pela confederação. Então, é preciso destinar não só esforços, mas também receita, verbas, e isso estava previsto no pacto. E eu quero só encerrar, como o deputado Arnaldo Jordi disse, o número de casos provavelmente é muito maior, porque no Brasil apenas 7% dos casos, dos episódios de violência sexual contra crianças e adolescentes são denunciados. Se a gente fizer um cálculo, grosso modo, desses números que eu levantei no mapa do abuso sexual brasileiro, esses números passariam de 1.000. E assim, por baixo, porque o casos de abuso sexual de jogadores de futebol são velados porque envolvem crianças do sexo masculino. E a homossexualidade ainda gera uma confusão muito grande. Tem muita gente que associa o abuso sexual, que é um crime, à homossexualidade no futebol. E isso daí a gente tem visto também com projetos criminalizando, tratando a homossexualidade como doença, e o futebol deixa claro que é preciso diferenciar as duas coisas, e nesse caso do abuso sexual relacionado a crianças do sexo masculino, tem uma especificidade que torna ainda mais velada a coisa. E eu queria só encerrar, a deputada Érica Cocai já citou esse caso daqui, que é o da dona Vânia. Ela é mãe do garoto Denilson, que foi assassinado em São Lourenço da Mata no ano passado. Ele tinha o sonho de ser goleiro do Sport, o time que ele torcia, e a cidade de São Lourenço da Mata, para quem não se lembra, foi uma das sedes da Copa do Mundo. E quando levaram um estádio para lá, muita gente disse que seria para modernizar a cidade, que o legado seria um ganho social para as pessoas de São Lourenço da Mata.
E o que acontece é que muitos técnicos, e esse técnico que abusou e matou o filho da dona Vânia, era reincidente, ele já tinha sido condenado por abuso sexual e trabalhava num projeto social da Prefeitura de São Lourenço da Mata, estava trabalhando normalmente, sem nenhuma fiscalização. E eu conversei com a dona Vânia e ela me passou o seu sentimento. Ela disse: diziam que São Lourenço da Mata era a cidade da Copa, mas para mim é a cidade que não cuida das nossas crianças. Um filho no caixão. Esse é o legado que a Copa me deixou. E eu espero que a gente faça todos os esforços possíveis para envolver e corresponsabilizar a CBF por um caso que poderia ter sido evitado, que isso foi depois da Copa do Mundo, para que outras mães também não chorem, não reclamem, não ganhem esse tipo de legado que a dona Vânia ganhou. Muito obrigado. Agradecer o Breile Pires e dizer que estão inscritos o deputado Paulão, deputado Luiz Couto, o Mauro Costa,